paz do Senhor, Igreja Viva. A paz do Senhor, amados. A paz do Senhor, amadas. Mais uma vez estamos reunidos aqui para comentarmos, falarmos da poderosa e gloriosa palavra do Senhor. Amém? Mas antes, feche seus olhos. Vamos falar com o nosso Deus nessa hora. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, Paizinho Santo, Paizinho querido, Senhor, em nome de Jesus, Espírito Santo, mais uma vez fala com o teu povo, fala com os teus filhos e filhas, Pai. Em nome de Jesus, Espírito Santo, que eu possa ser mais uma vez, Senhor, canal do teu fluir, para que a tua palavra vá e produza o resultado para o qual foi enviada. Em nome de Jesus, como eu sempre tenho te pedido, enquanto essa palavra estiver sendo ministrada e quando esse vídeo for assistido, em nome de Jesus, Senhor, que o teu poder, que a tua glória invada cada casa, invada cada lar e venha fazer, Senhor, os teus milagres, sinais, prodígios e maravilhas. Em nome de Jesus, Espírito Santo, continua conosco, Pai. Continua conosco, Senhor, em nome de Jesus. Todo levante, Senhor, de Satanás seja repreendido. Toda retaliação seja, Pai, caída por terra em nome de Jesus. Senhor, continua conosco, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos e a todas, em nome de Jesus. Amém? Que você esteja bem quando essa palavra te alcançar, porque você vai ficar melhor ainda. Amém? Vamos ler uma palavra hoje que Deus estava lembrando para mim essa madrugada e algumas madrugadas e numas conversas que nós tivemos tanto com a minha esposa, quanto eu com a minha esposa, quanto com o nosso pastor. Deus havia confirmando nessa semana essa palavra. Essa palavra, não vou dizer que é uma palavra repetida, mas que Deus já me usou para ministrar algo semelhante desde quando nós éramos de uma outra denominação. Desde quando a célula, que agora é Comunidade Atos, se chamava Meu Nome é Colheita. E ainda estava o pastor Marco dirigindo ela, não era nem pastor ainda. E Deus me fez lembrar dessa passagem que fica lá em 1 Samuel, capítulo 17, a partir do versículo 25, para não tomar muito nosso tempo, amém? A palavra do Senhor se renova a cada dia, se renova a cada minuto, se renova a cada segundo. E vai falar comigo e com você mais uma vez hoje, amém? Diz o seguinte, a partir do versículo 25. E diziam os homens de Israel: viste aquele que subiu? Pois subiu para afrontar a Israel. Há de ser, pois, que o homem que o ferir, o rei o enriquecerá de grandes riquezas, e lhe dará a sua filha, e fará livre a casa de seu pai, em Israel. Então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: que fará aquele homem que ferir a este filisteu? E tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? E o povo lhe tornou a falar conforme aquela palavra, dizendo: assim farão ao homem que o ferir. E ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi, e disse: por que desceste aqui, com que deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a maldade do teu coração, que desceste para ver a peleja. Então disse Davi: que fiz eu agora? Porventura não há razão para isso? E desviou-se dele para outro, e falou conforme aquela palavra, e o povo lhe tornou a responder conforme as primeiras palavras. E ouvindo as palavras que Davi havia falado, as anunciaram a Saul, que anunciou, que mandou-lo tomá-lo. Versículo 32. E Davi disse a Saul: não desfaleça
o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá pelejar contra este filisteu. Vocês já sabem aqui pela palavra, né? Se trata de Davi e Golias. E aqui eu quero dar um tema para essa ministração, né? Os gigantes, melhor, o segredo para derrubar o seu gigante. Amém? Esse é o título que vai estar aí na thumb, né? O segredo para derrubar o seu gigante. Vemos aqui o relato, e você já conhece a história, mas eu quero me ater nessa parte que nós lemos. Que Davi chegou, né, no arraial e viu um burburinho. E viu aquele homem de mais de 3 metros de altura. A história diz que de tão grande ele tinha 24 dedos, 6 em cada mão e 6 em cada pé, né? E Davi, um ruivo baixinho, muito baixinho. Só que Davi, quando viu aquele homem, que aqui eu vou falar gigante, mas se você prestar atenção e você for curioso e você prestar bastante atenção na história inteira de Davi e Golias, mesmo Golias sendo um gigante, Davi nunca chamou o Golias de gigante, mas sim de incircunciso, filisteu. Se você não sabe o que é incircunciso, no Antigo Testamento a circuncisão era o pacto que Deus tinha a saber quem era judeu e quem não era. Amém? Se você não sabe o que é, eu não vou me explicar aqui para não ser muito extenso e também uma certa, como que eu vou dizer, restrição de idade. Mas se você quiser procurar e saber, procure. O YouTube está aí para isso. A internet é uma bênção. Amém? Costumo dizer isso. Então, aí está o primeiro segredo. Não dá crédito para o seu inimigo. Não dá crédito para demônio. Ele era gigante? Era. Ele era experimentado em batalha? Era. Só que tinha diferença. Davi conhecia o Deus, Jeová Sabaote. Lembra? O Deus da guerra. Então ele tinha completamente a certeza que iria vencer aquele gigante. Amém? Outra coisa que Davi fez foi aproveitar a oportunidade. Mas que oportunidade? Era uma guerra. Ele ia morrer ou ia viver. Que oportunidade é essa? Davi viu aí uma oportunidade. Porque, para quem não sabe, Davi era bastardo. E os irmãos de Davi não tinham muitas amizades com ele. Nós acabamos de ler isso aqui através de Eliabe. Que Eliabe não gostou dele ter ido no campo de batalha. Sendo que ele foi cuidar dos irmãos, amando do pai. Porque ele foi ali não para ver a batalha, mas para levar comida para os irmãos. Leite, queijo. Completamente ao contrário do que o irmão achou que ele ia fazer, né? Ele foi levar ali alimento para os irmãos. E quando chegou lá foi injustiçado. Quantas vezes a vida nos causa uma injustiça? Quantas vezes a gente não faz nada? O que Davi fez? O que Davi fez? Ele mesmo falou, poxa, eu não fiz nada para você me tratar assim e você está me tratando desse jeito, né? Muitas das vezes, por nós sermos quem somos, nós viramos vidraça. E eu te digo uma coisa, se você está sendo apedrejado, se você está sendo caluniado, fique triste não, dê glória a Deus. Que o diabo não vai atacar, igual o ditado que diz no mundo, né? Não se chuta cachorro morto, não se joga pedra em árvore que não tem fruto. Então, se você está passando por essa situação, fique tranquilo. Dê glória a Deus. Amém? Bem-aventurados os perseguidos por meu nome, porque eles alcançarão a justiça. Então é motivo de você dar glória a Deus, né? Mas voltando, Davi agarrou a oportunidade. Que oportunidade é essa? A oportunidade de mostrar aos seus irmãos que ele não era o diabo que eles pintavam,
que ele queria ser um membro da família também. Era a oportunidade para mostrar para o seu pai que mesmo ele sendo bastardo, ele queria ser da família. Amém? Porque um dos requisitos de vitória era ter toda a casa de seu pai livre de impostos. E eu creio que naquele tempo não era diferente de hoje não. Né? Não era diferente. Se pagavam muitos impostos, tributos. E o rei, ele isentou quem vencesse aquele filisteu. Davi aproveitou a oportunidade. Davi aproveitou a oportunidade de se mostrar para os seus irmãos a pessoa boa que ele era. Amém? E você também tem que aproveitar as oportunidades da vida. Não qualquer oportunidade, mas a oportunidade que Deus te dá. Por exemplo, Deus começa a te levantar como líder. Deus começa a te levantar como liderança. Vem o diabo e diz: Você não serve para ser líder. Você fez isso, você fez aquilo. Olha a sua casa. Você não tem condições nem de sustentar a sua família. Você vai ser líder? Deus te coloca numa porta de excelência que você tem pedido há muitos anos. Vem o diabo e fala: Você vai entrar por essa porta? Tem certeza que você é capaz de exercer essa profissão? Mas você não sabe nada disso. Olha quantas pessoas qualificadas tem aí, você não é ninguém. Aproveite as oportunidades que Deus te dá. Reconheça quem você é. Amém? Esse é mais um segredo de vencer os gigantes que aparecem na sua vida. Reconhecer quem você é em Cristo. Porque se você souber quem você é em Cristo, o diabo não vem te atacar. Se você soubesse, meu querido, se você soubesse, minha querida, que o novo convertido que se converteu agora, ele tem mais poder do que o inferno inteiro, o diabo não estava zanzando por aí como brinca com muitas pessoas. Então, segundo segredo, conheça verdadeiramente quem você é. Você não sabe quem você é? Eu vou te dar uma dica. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9 e 8. Amém? Depois dessa ministração, vai lá ver quem você é. Se você já sabe, tenha firme e fiel convicção. Amém? Davi sabia quem ele era, porque ele já tinha sido experimentado nas batalhas. Assim como você também. Você tem passado por algumas experiências que você pensou que não ia passar. Você tem passado por algumas lutas e tem alcançado a vitória quando você mesmo pensou que não ia alcançar. Porque Davi, desprezado, tomando conta das ovelhinhas do pai. Se você for curioso para ler a Bíblia e ler essa história inteira, que é uma história linda e tremenda, você vai ver que ele estava apacentando as ovelhas. Veio um leão, Deus lhe deu força, ele matou o leão. Veio um urso, Deus lhe deu força, ele matou o urso. A palavra diz que o diabo anda ao nosso derredor bramando como leão, buscando a quem se possa esvaziar. Ele brama como leão, mas leão ele não é. Se você souber quem você é, você vence. Por incrível que pareça, o diabo também te conhece. Mas ele age na legalidade. Ele age no medo. Se você tiver incerteza de quem você é, se você não tiver confiança de quem você é, aí, meu querido, fica estreito para você. Mas não ficou estreito para Davi. E eu quero que com essa palavra, a partir de hoje também, não fique estreito para você. Fique estreito para o diabo. Que a partir dessa palavra, ele possa enxergar você só de longe, de binóculo. Porque se chegar perto, você vai mandar ele para o quinto dos infernos. Se o quinto estiver cheio, manda para o quarto. Amém? Mas Davi, ele aproveitou a oportunidade. Davi, ele não reconheceu em Golias um gigante. Por quê? A fé dele era muito maior do que o gigante.
olhe o seu problema com o olhar de Deus. Mas como assim olhar com o olhar de Deus? Nós estamos aqui na Terra, todos num só horizonte. Nós conseguimos aqui discernir quem tem 1,80 m, quem tem 1,90 m, quem tem 2 metros. Uma pessoa de 1,60 m, perto de uma de 1,90 m, a pessoa vai ter que olhar para cima para ver, né? Aquela pessoa de 1,90 m. Mas Deus, vamos baixar um pouquinho o nível. Vamos falar de igual para igual, amém? Se você subir no elevador de um prédio de 20 andares e você olhar para baixo, você não vai conseguir identificar alto, baixo, gordo, magro. Tudo vai ser um pinguinho, uma formiguinha. É assim que Deus olha pro problema que você pensa que é um gigante. Amém? Quando eu falo para você olhar para o problema com o olhar de Deus, olhe para ele de igual para igual. Até ele é menor que você. Amém? Porque nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Davi chegou até o rei Saul. Você já conhece a história, né? Saul já era um rei destituído da glória e Davi tinha unção. Outro segredo para você vencer o gigante que se coloca na sua frente: unção de Deus. Como que eu consigo a unção? Pela palavra, pela sua fé. Porque a palavra vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Orando, buscando a Ele. Você quer passar por luta, ter vitória sem orar? Ter vitória sem pagar o preço? Não tem como. Agora, se você entra na batalha junto com Deus, pedindo para que Deus te acompanhe, aí a vitória é certa. Só que infelizmente existem cristãos que quando acordam nem bom dia para Deus dá. A oração dele é aquela oração com sono. Senhor, perdoa o diabo, abençoa os meus pecados, amém. Isso é oração que se faz. Parece brincadeira, né? Mas algumas pessoas só vão orar na hora de dormir. 24 horas do dia dela se passa e nada. Davi conhecia esse segredo. Tanto é que quando Saul estava endemoniado, quem era chamado? Davi. Sabe por quê? Ele salmodiava ao Senhor. Ele louvava ao Senhor. Ele tinha comunhão com Deus. E você tem comunhão com o Espírito Santo? No Novo Testamento tem uma história engraçada, mas também terrível, né? Que 2 discípulos de Paulo, vendo um certo endemoniado, foram lá na casa expulsar o demônio, né? O demônio olhou para eles e falou assim: ó, eu conheço Jesus, eu conheço o Deus de Paulo, mas vocês quem são? Meu amigo, o demônio pegou esses 2 caras e deixou eles estraçalhados, nu, sem roupa. Quando você entrar numa batalha, tenha certeza de quem está com você. Se você estiver com dúvida, vai orar. Busca unção. Busca autoridade. Porque senão você vai ficar envergonhado. Davi não ficou envergonhado. Deus não deixou Davi ficar envergonhado. Davi foi para a batalha. Saul ficou preocupado. Não, Davi, olha, você é franzino, você é adolescente. Na altura, mais ou menos, acho que Davi tinha uns 16, 17 anos. Enfrentar um guerreiro com mais de 3 metros de altura, que foi criado desde a sua mocidade, sendo um soldado, era impossível. Saul olhou com os olhos naturais e viu que, mesmo pela insistência, Davi não poderia lutar. Davi não poderia vencer. O que Saul fez? Vestiu Davi com as armaduras dele. Outro segredo.
Confie no seu Deus. Confie apenas naquelas pessoas que querem ver o teu sucesso. Traduzindo, seu pai, sua mãe, seus pastores. Ninguém mais. Amém? Davi, ele, em primeira instância, resolveu atender o conselho. Só que ele percebeu que aquele conselho, em vez de ajudar, o ia atrapalhar. E ele pegou e falou, não, a minha fé é o suficiente. Quantas vezes você já teve que tomar uma decisão na vida e por ouvir conselhos demais, de pessoas demais, você ficou sem saber o que fazer? Ou muitas das vezes até ouviu o conselho errado e pela sua boa índole, de não magoar ninguém, de não ferir ninguém, você até aceitou o conselho, mas infelizmente se deu mal, se frustrou, se enganou, se irou, magoou e foi magoado. Ouça os conselhos do teu Deus. Ouça os conselhos daquelas pessoas que Deus colocou na sua vida para te abençoar. Porque a Bíblia fala em Provérbios, a multidão dos conselhos, a sabedoria. Amém? Porque você pode pesar cada um segundo a palavra do Senhor e tomar a decisão correta, segundo o que Deus quer para a sua vida. Davi foi apenas com a sua fé. Para não dizer apenas com a sua fé, ele foi com uma funda e 5 pedrinhas para combater um gigante, com capacete, com couraça, com escudo, com espada, com cinturão, com caneleira de aço, com couraça de aço. Ele só foi simplesmente com a funda dele de pastor e com 5 pedrinhas. Impossível, né? Impossível para mim, impossível para você. Para Deus não é. Ah, mas eu não tenho muita coisa não tenho muita sabedoria, eu não sei falar, eu não leio muita Bíblia, eu não tenho tanto conhecimento. Besteira, enganação. Isso é o diabo colocando impedimento na tua mente. Não acredite no que ele diz, mas acredite no que Deus te diz. Amém? E Deus diz que você é capaz. Deus diz que você é mais que vencedor. Porque Ele não escolhe os capacitados. Você cansou de escutar isso, né? Ele capacita os escolhidos. Deus, Ele é perfeito. E Ele quer que nós também sejamos perfeitos. Ele não vai de maneira alguma fazer você entrar numa guerra sabendo que você vai perder. Ele só vai colocar na sua frente batalhas que Ele sabe que você já venceu elas. E por que muitas das vezes a luta, a batalha, o gigante parece ser maior que nós? Porque você não faz como Davi fez. Você fica reconhecendo, dando crédito para demônio. O problema é grande, o problema é gigante, né? Você não reconhece quem você é. Eu sou um coitadinho, eu sou um pequenininho. Você não tem unção do Espírito Santo. Mas eu não sou capaz. Você fica se menosprezando, fazendo totalmente o contrário do que Deus quer para a sua vida. E Deus quer que você faça justamente o contrário. Que você creia em quem você é. Deus já deu a vitória na sua mão. Deus, tudo já foi feito, meu querido. Olha, eu vivo falando aqui, até para as ovelhas do nosso ministério, se nós tivéssemos o pleno conhecimento daquela palavra, daquela frase que Jesus disse na cruz do Calvário, a gente não andava do jeito que está andando. Tel Telestai, está consumado. Tudo já foi feito. Tudo já foi feito. Para nós conhecemos apenas 3 dimensões, né? A física, a aérea e a que fica acima do nosso ar, que são as estrelas. Mas eu quero dizer para você que o Tel Telestai de Deus está consumado, tudo foi liberado numa 4ª dimensão. Existe uma 4ª dimensão. E lá
que está tudo que Deus conquistou para mim e para você. Mas como que eu entro, Cláudio, nessa quarta dimensão? Usando a sua fé. Todas as pessoas que Jesus curou, você pode ler o Novo Testamento inteiro. Você vai ouvir falando, a tua fé te salvou. A tua fé te salvou. Entra nessa quarta dimensão e pega o que já é seu. Entra nessa quarta dimensão e derrota esse gigante que está te atormentando durante anos. Esse pecadinho de estimação que não te larga. Muitas das vezes você pensa até que se livrou dele, mas os anos passam e de repente você se pega caindo na mesma besteira de sempre. Tenha unção, tenha coragem. Recentemente eu passei por uma experiência terrível, que logo mais eu conto para vocês. Mas Deus me disse, levanta e repreende. E foi isso que eu fiz. Muitas das vezes o diabo vem querendo dar de grandão pra gente, e a gente se amedronta. Esquece do que Jesus conquistou na cruz do Calvário. Mas Davi não. Faça como Davi, né? Tem um louvor de criança, né? Se o Espírito de Deus se move em mim. Isso é mais pra verdade, porque Davi é um exemplo pra gente. Davi é um exemplo de guerreiro. Davi é um exemplo de pai. Por mais que os filhos se perderam, ele sempre procurou ter a família unida. Amém? Davi também era exemplo de marido. Por mais que você fale, mas ele traiu com Betseba. Mas se você prestar bastante atenção, ele cuidou dessa Betseba depois, né? Quem não pecar, que atire a primeira pedra. Erro, eu e você temos. Esse é o nosso defeito. Esse é o nosso defeito. A gente procura o defeito só dos outros, mas nós não. Nós somos perfeitos. Nós somos santos. Temos até a auréola em cima da cabeça. Sendo que todos nós pecamos e destituídos fomos da glória de Deus. Davi, ele era um homem igual a mim e a você. A única coisa diferente que ele tinha, ele se arrependia. E você se arrepende? Você busca a Deus? Ou você ouve o diabo e se isola, não quer mais ser crente, não quer mais ser cristão, não quer mais seguir a Cristo, na primeira rasteira que o diabo te dá? Que Deus permite que ele te dê. Se levante. Seja como Davi. Aquele filisteu que ele reconheceu que era simplesmente alguém que ele podia derrotar. No final da história, ele derrubou o gigante com uma pedra. Poderia aqui dizer que, entrar nesse detalhe que foi o Espírito Santo que derrubou Golias, que pela inércia da pedra ele devia cair para trás e não para frente. Mas quem derrubou ele foi o Espírito Santo. Porque se você ler a Bíblia, ele não caiu para trás, caiu para frente, de cara no chão. Para você entender, é só isso. Quem derrubou Golias não foi a pedra, foi o Espírito Santo. A pedra foi apenas um instrumento, como eu estou sendo aqui apenas um instrumento para te mostrar a direção certa. Davi, ele pegou a espada de Golias e cortou-lhe a cabeça. A espada não era nem dele. Davi não era preparado de maneira alguma para a guerra, meu querido. Davi não era preparado de maneira alguma para a batalha. Mas Deus o capacitou através do Espírito Santo. Isso é uma lição para mim e para você. Mas eu não tenho as ferramentas certas. Mas eu não tenho uma Bíblia boa. Mas eu não tenho uma dicção legal. Mas eu não sei homilética, eu não sei hermenêutica. Mas eu não sei exegese. Não importa. Nem espada para cortar a cabeça de Davi, de Golias, Davi tinha. Mas a cabeça dele foi cortada. O que eu quero dizer com isso? Na unção de Deus, Deus faz o impossível acontecer ao seu favor. Amém? Na unção de Deus, uma simples espada serve para cortar a cabeça de gigante. Na unção de Deus,
Um simples cajado serve para abrir o mar vermelho. Na unção de Deus, um punhado de sal serviu para purificar um aquífero do Rio Jordão na mão de Elias. Na unção de Deus, a cruz que Jesus Cristo foi pregada serviu para salvar a minha e a sua vida. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.